pessoal, família de Deus. Estamos aqui mais uma vez para falarmos a você a palavra de Deus. Nos colocamos nesse momento sob a dependência do Senhor, para que Ele venha assim poder nos revelar a sua palavra, para que junto nós possamos ser assim edificados. O Senhor tem nos agraciado nesses dias acerca do maravilhoso livro de Hebreus, do qual o próprio Senhor manteve o seu autor sem que fosse conhecido, para que nele pudesse ser revelado o falar do Filho através da revelação do Espírito de Deus. Então Hebreus nos fala de uma vida de progresso. Hebreus nos fala de uma carreira cristã. E isso é apresentado para nós dentro deste maravilhoso livro de Hebreus, onde o Senhor tem nos feito entender que existe nele 5 passagens exortativas do qual o Senhor tem nos falado esses dias. E já falamos num vídeo anterior sobre a primeira passagem exortativa que está no livro de Hebreus, que tem como tema a tão grande salvação. Vimos também no segundo vídeo o Senhor nos falando ainda no livro de Hebreus sobre a segunda passagem exortativa, que tem como tema o nosso chamamento celestial, ou até mesmo o nosso serviço genuíno a Cristo. Mas agora o Senhor quer nos mostrar a terceira passagem exortativa, que está também contida no livro de Hebreus, que tem como tema maturidade. E esta passagem de exortação está contida em Hebreus, do capítulo 5 e do versículo 11 até o capítulo 6 e o versículo 20. Mas como nós estamos vendo Hebreus assim de forma panorâmica, porque não temos tempo de entrar nas entrelinhas deste livro para esmiuçarmos assim a sua palavra, nós vamos procurar sermos objetivo e sucinto, para que a palavra de Deus possa nos alcançar com mais eficiência, para que nós possamos ter mais clareza e absorver assim o que o Senhor tem a nos falar acerca deste livro, para ganhar assim o nosso coração. Então nós vejamos agora o que está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 6 e no versículo 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então, quando a palavra ela fala aqui nesse versículo, trazendo assim aos nossos corações acerca dessa palavra perfeito, essa palavra perfeito aqui não quer dizer que o homem não peca, não quer dizer que o homem não falha, não quer dizer que o homem não erra. Não. Essa palavra perfeito aqui, ela tem no seu significado, como a tradução original, que vem do grego teleios, que quer dizer maduro, adulto, completo. Então este é o sentido desta palavra quando é nos falado no livro de Hebreus. Então o Senhor nos chama nesta palavra para um progresso, para uma carreira rumo à maturidade. Então o Senhor nos chama para o que é adulto, o Senhor nos chama para o que é perfeito, o Senhor nos chama para o que é completo. Esse completo e esse maduro e esse adulto, o Senhor nos chama para sair de um estágio de bebê espiritual para um crescimento espiritual, nos tornando assim adultos, completos e maduros na presença do Senhor. Deus nos chamando para uma maturidade. Então, aí está o tema da terceira exortação. Deus nos chamando para a maturidade. Querido, pense comigo. Você que está vendo este vídeo, pense comigo neste momento. Quando chega uma pessoa no meio de uma família, ou quando nasce também uma pessoa no seio da igreja, isso é uma alegria quando chega alguém para nascer e para somar no meio de uma família. Também é uma alegria e é totalmente algo prazeroso quando chega alguém no seio da igreja. É algo precioso, não é assim? Sim, é assim.
é assim na família, é assim na igreja. Mas o que a chegada deste bebê no seio de uma família, ou a chegada deste novo nascimento, causa no coração desta família, ou até mesmo no coração de Deus? É causado uma expectativa, tanto no seio da família, como também no coração de Deus. E qual a expectativa que é gerada quando é chegado esta nova vida para somar tanto na família como no seio da igreja? É gerada uma expectativa de que esta criança, de que esta pessoa, ela não permaneça bebê. Então, a expectativa que se é gerada é em torno do crescimento desta criança, é em torno do crescimento desta pessoa. Então, logo que esta criança ela começa a ser integralizada no meio desta família, gera-se inúmeras expectativas. Uma delas começa nas primeiras ações que ela tem, ainda balbuciando com a sua boca, emitindo alguns tipos de sons, até mesmo incompreendidos. Mas a família se alegra, porque está correspondendo à expectativa do crescimento. Mais tarde, ela já começa a pronunciar as primeiras palavras, e a expectativa continua até que começa-se ali dar-se os primeiros passinhos, ainda com pernas tropas, sem poder ainda dar uma carreira ou manter um equilíbrio perfeito. Mas tudo isso faz parte da correspondência à expectativa que é gerada de quando chega esta criança no seio de uma família. E não para por aí. O primeiro dia de aula é algo inesquecível para esta família. Então, os pais vão levá-los todos orgulhosos até a porta da escola, porque aquilo ali faz parte do crescimento, faz parte da expectativa que é gerada quando esta criança chega no seio de uma família. Então, assim é Deus. Ele tem como propósito no nosso chamamento de nós termos assim um crescimento e nos tornar adultos quando Ele nos chama à sua filiação. Deus espera de nós que nós venhamos corresponder às expectativas que é criada no coração dele quando Ele nos traz para um novo nascimento, para que nós não continuemos bebês, mas que nós alcancemos esse progresso que Hebreus nos aponta, que Hebreus nos fala, que Hebreus nos exorta. Por isso, novamente, o que é preciso acontecer em nossas vidas? O profundo trabalho da cruz, separando aquilo que é do Senhor daquilo que não é do Senhor. E só a cruz tem esse poder de nos fazer esse tipo de seleção, de nós sabermos separar aquilo que é de Deus daquilo que não é de Deus. Então Ele mesmo, usando em nós o trabalho quebrantador da cruz, vai nos capacitar a separar tudo aquilo que é de Deus e tudo aquilo que não é de Deus. Então agora nós vemos a cruz não mais naqueles aspectos em que nós vimos anteriormente, porque nos vídeos anteriores nós vimos a cruz em dois aspectos. Quais foram eles? Primeiro, foi a aplicação da palavra em nossas vidas, penetrando em nós como uma espada de dois gumes, separando alma de espírito, juntas de medulas, e expondo os nossos corações e as intenções dos nossos pensamentos. Então esse foi um dos aspectos da cruz. O segundo foi que Deus usaria em nós o trabalho da cruz através das circunstâncias. Mas agora nós vemos o Senhor, Ele exigindo de nós, nessa terceira exortação, o trabalho da cruz em um outro aspecto, agora no aspecto quebrantador. Porque a cruz, queridos, ela é algo completo. O trabalho da cruz, ela proporcionou em nós algo que nos deu uma amplitude de tudo aquilo que Deus espera de nós. Então, agora o Senhor, nessa terceira exortação, Ele fala da cruz para nós como um trabalho de quebrantamento. E esse trabalho de quebrantamento é algo que vai muito mais além daquilo que é superficial. João 19:30
que diz da seguinte maneira: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Então, nós vemos aqui que esta palavra está consumado foi uma das últimas frases, por que não dizer a última frase, que Jesus falou quando estava na cruz do Calvário. Então, essa palavra, está consumado, fala que a obra da cruz, ela é uma obra completa. E, por sua vez, essa palavra no original é tetelestai. E essa palavra tetelestai, ela tem algumas variantes no grego que nos mostra de uma forma diferente ou mais ampla do que esta palavra está consumado que nós pronunciamos no português. Por exemplo, esta palavra era usada em algumas ocasiões naquela época. Uma delas era quando o servo ou o escravo, o senhor lhe dava uma tarefa e ele saía para executar esta tarefa. Então, quando ele terminava esse serviço, ele voltava até o seu amo, até o seu senhor e dizia: tetelestai, ou seja, o serviço acabou, o serviço já está pronto, o serviço já está acabado. Em outra ocasião, quando algumas pessoas apresentavam algum tipo de apresentação em via pública ou diante das pessoas, e quando esse espetáculo era terminado, então a pessoa responsável por essa apresentação chegava até a plateia e dizia: tetelestai, ou seja, a apresentação acabou, podem ir para suas casas em paz. Em outra ocasião, nós vemos que esta palavra também é usada pelas pessoas naquela época da seguinte maneira: quando alguém tinha uma dívida, e essa dívida era contraída para ser pago posteriormente, fazia-se assim um documento do qual nós poderíamos dar o nome hoje de promissória. Então este documento era guardado com o credor e aquela pessoa ia trabalhar para arrumar meios para quitar aquela dívida. Então, quando essa dívida ela era quitada, ou seja, quando a pessoa arranjava meios ou recursos para vir pagar esta dívida, então ele se apresentava para o seu credor, quitava a dívida e o credor pegava aquela promissória ou aquele documento e entregava para aquela pessoa. E aquela pessoa rasgava aquele documento e dava um grito dizendo: tetelestai, está tudo pago, não existe mais nenhuma dívida que eu deva para esta pessoa. Então esse é o trabalho da cruz. O trabalho da cruz é algo completo, é algo que na verdade alcançou todas as esferas da nossa vida. Não existe nada que a cruz não tenha conseguido alcançar para nós. Então por isso que o Senhor, Ele vem nos trazer agora, através do trabalho da cruz, a questão do quebrantamento. E nós devemos entender porque esta palavra causa uma grande confusão no meio da cristandade e no meio das pessoas dos dias de hoje. Então as pessoas acham que quebrantamento é você chorar e chorar muito, se ajoelhar em um lugar e ali se derramar em lágrimas, muitas lágrimas lavando o seu rosto, e essa pessoa acha que por sua vez está se quebrantando diante do Senhor. Outras pessoas acham que quebrantamento está ligado a você se descabelar, se desgrenhar, a você se mutilar, a você mesmo assim, eu diria que até se lamuriar diante de alguém, ou até mesmo aparentemente diante do Senhor. Mas a palavra da cruz, no sentido de quebrantamento ou de tetelestai, vem nos mostrar que quebrantamento é algo muito mais profundo do que esta visão superficial que nós temos acerca de quebrantamento. Talvez por um ensinamento religioso ou até mesmo cultural. Mas Hebreus vem nos tratando com essa situação, mostrando para nós que o trabalho quebrantador da cruz de Cristo vai nos ensinar o que é quebrantamento. Então, vamos ver neste momento
um exemplo que pode trazer para nós uma certa clareza do que seria quebrantamento. Imagine comigo, você, um grão de feijão. Então, quando se pega esse feijão, escava-se um buraco na terra e ali é plantado esse feijão e coberto com a quantidade de areia, esse feijão começa a passar a partir de então por uma transformação, por uma metamorfose. Então, a primeira coisa que esse feijão ele tem que fazer para que possa ser exteriorizado a vida que está dentro dele é passar por um processo de quebrantamento. Então, ali a primeira coisa que ele tem que romper é com a sua estrutura. Ele precisa romper com os seus tecidos materiais. Ele precisa ali rachar a sua casca. Ele precisa ali romper com tudo aquilo que o protege. E isso não é um processo fácil. Quando se fala de quebrantamento, nós precisamos passar por algumas situações que para o homem natural pode ser bastante doloroso. Mas esse é o trabalho quebrantador da cruz que Deus exige de mim e de você. Então esse feijão, ele começa ali a abrir mão de toda aquela estrutura, de toda aquela beleza e de toda aquela forma física e material que ele tem. E naquele dado momento em que ele se rompe por completo, dele começa a brotar algo inexplicável. A ciência chama isso de um broto, mas nós entendemos que isso é a vida. Então, quando nós rompermos com a nossa casca, com a nossa proteção, com a nossa forma, com a nossa beleza, com a nossa maneira de ser, vai brotar dentro de nós a vida. E essa vida, ela precisa ainda exigir um pouco mais de nós. Então, é necessário ainda que aquele broto que surgiu, daquele momento em que se rompeu toda a estrutura do feijão, ainda tem sobre ele o peso e a pressão da terra. O peso e a pressão da matéria, daquilo que foi colocado sobre ele. Quando nós rompemos com aquilo que é humano para que a vida possa surgir de nós, então ainda tem a pressão daquilo que é exterior. E nós não podemos desistir e nem parar na beira do caminho. E aquele broto, dia após dia, situação após situações, intempéries, chuvas, sol e tantas outras situações, vem contrário à vida que está surgindo daquele simples feijão que foi colocado na terra. Mas ele não para de empurrar aquele peso e aquela pressão. E quando menos se espera, surge na superfície da terra o broto daquele feijão. E aí é a felicidade de todos, porque quando se é plantado uma semente na terra, a expectativa daquele que plantou é ver germinar da terra o broto, o fruto, a vida daquele grão que foi plantado. Então essa também é a alegria que é gerada no coração de Deus quando nós permitimos que o trabalho da cruz possa romper a nossa casca, possa nos romper por completo e fazer surgir de nós a vida, possa surgir de nós aquilo que possa ser visto, aquilo que possa ser admirado, que é a vida de Deus agora exposta, exteriorizada, expressada através das nossas vidas. E por isso é que o Senhor tem mostrado para nós a necessidade de nós, cada dia que passa, tomarmos a nossa cruz no aspecto quebrantador. Então, o que a palavra nos diz a respeito disso? Deixando de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo, nós vamos agora o quê? Partir para aquilo que é perfeito, partir para aquilo que é maduro, partir para aquilo que é adulto. Então, essa é a palavra que o Senhor traz para nós, nos mostrando o que o trabalho da cruz pode proporcionar para nós, se nós assim a recebermos em nosso coração, com a eficácia que o Senhor deseja de nós. Eu ainda traria para você um outro exemplo, que serve também para a clareza daquilo que o Senhor tem no conceito do que seria quebrantamento. Certo dia, uma ninfa ou uma lagarta
estava para ser transformada em borboleta. Então, como nós sabemos, ela cria para si um casulo, e nesse casulo ela trabalha uma casa bastante trabalhosa e fechada. Então ela junta ali gravetos, madeira, e vai sobre aquele material fazendo uma teia e fazendo ali uma casa totalmente estruturada, que não permite que nada venha impermeável, que nada venha penetrar. Após o término dessa casa, esta lagarta, ela entra nessa casa e ela sela essa casa. Ela fecha de maneira que nada sai e que também nada entra. Então ali é necessário que passe alguns dias para um processo de transformação. A lagarta que entrou ali com uma forma, sairá dali uma linda borboleta para dar um lindo voo e para mostrar as suas cores exuberantes. Então, nesse processo de transformação, certo dia um menino ia passando e viu um casulo, onde essa lagarta estava fazendo um esforço para sair daquele casulo, para ser transformada em borboleta e assim dar esse voo exuberante, tão esperado por ela e também pela natureza. E esse menino pegou esse casulo e ele disse: eu vou ajudar essa lagarta. E começou a desmanchar aquela casa. E parecia que era bastante trabalhoso. E ele estava ali, tirando, cada pedacinho de madeira, estava ali tirando o invólucro, que aquela lagarta construiu para impermeabilizar aquela casa. E ele pensando consigo mesmo que estava assim, ajudando aquela lagarta. Mas o que acontece quando ele desmanchou aquela casa? Na expectativa que aquela borboleta desse um voo exuberante, ela caiu que meio murcha de lado da casa. Por quê? Porque é justamente esse processo que é necessário para que a borboleta faça um esforço para sair daquele casulo, que começa a circular sobre as suas asas o fortalecimento para que ela possa voar. Uma vez que ela não fez esse esforço, ela não conseguiu ter força em si mesma para vir assim, dar esse voo exuberante e tão esperado que a natureza aguardava. Então assim é você, assim sou eu. Se nós pularmos etapas na presença de Deus, para não permitir que a cruz tenha em nós o trabalho que o Senhor deseja que tenha, nós não vamos conseguir alcançar o resultado esperado pelo Senhor. Por isso, vamos assim alcançar a palavra de Deus no âmbito em que o Senhor aguarda que seja alcançada. O Senhor tem uma expectativa para que eu e você cresçamos em sua palavra. Nós não podemos nos tornar bebês espirituais para todo sempre. Então, o que a palavra nos convida, com essa terceira exortação do livro de Hebreus, é que nós venhamos rumo à ruiostesia, ou seja, à maturidade. Nós não podemos perder o foco da visão, da caminhada que o Senhor está traçando para nós. Ele um dia nos chamou, nos introduziu na sua salvação, nos chamou para um serviço e agora Ele está querendo, com grande expectativa, aguardar em nós que nós venhamos alcançar esse crescimento, essa fase de adulto, essa fase de completo, essa fase, na verdade, de maturidade, onde nós vimos que a palavra de Deus nos apresenta, contida no livro de Hebreus, quando ele diz que nós rumamos rumo àquele que é perfeito. E essa palavra perfeito aponta para a maturidade. Então, diante dessa palavra, o que o Senhor espera de nós? Qual a expectativa de Deus, uma vez que nós fomos introduzidos nessa carreira, uma vez que nós fomos introduzidos nessa filiação, uma vez que nós fomos introduzidos nesse progresso? Então, a expectativa de Deus para as nossas vidas é que nós alcancemos assim o que está como tema nessa terceira exortação, a maturidade. Então, queridos, eu espero que você tenha recebido esta palavra, tenha compreendido, tenha guardado no seu coração e que ela possa edificar você e sua família. Aguardamos você no próximo vídeo, em nome de Jesus.